Olá, eu sou a Ailin. Eu sou o Alex Pandini e esse é o programa Tempo Bom, o seu canal de informação sobre agronegócios, agricultura familiar e sustentabilidade. Aqui você também fica por dentro dos assuntos de tecnologia, inovação, cultura e economia. Estamos na TV Tribuna SBT todos os sábados às 8 da manhã e também no nosso site tempobomtv.com.br e, claro, nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram e no YouTube. Tempo Bom é informação exclusiva, análise feita por quem entende, conteúdo qualificado e atual. E aí, diz aí o que é que nós temos de novidade nesse programa? O Tempo Bom vai falar de um mercado com muito potencial de crescimento. É o setor de piscicultura. Vamos conhecer os tanques do Inácio Sérgio, que produz tilápia, no distrito de Putiri, no município da Serra. Comecei a mexer com peixe por acaso, um hobby, um passatempo. O produtor trabalha com tanques em sistema intensivos e criou uma inovação nesse sistema que está permitindo economizar ainda mais água na criação dos peixes. Na entrevista da semana, a gente traz o meteorologista do Incapé, Hugo Ramos. Final de março, começo de abril, as chuvas retornam ao Espírito Santo. A gente também vai mostrar os efeitos do período de seca em uma cadeia produtiva muito importante no estado, a pecuária. Os dados que temos são os mais atuais e mais próximos da realidade. Quem traz é o presidente da Associação Capixaba dos Criadores de Nelore, Nabi Amin El Awar. E ainda as novidades do setor agrícola no estado e no país com o quadro Tempo Bom Notícias. Fica ligado na gente que o Tempo Bom está no ar. Começamos o Tempo Bom falando de piscicultura. Preparamos duas reportagens especiais. Na primeira, você vai conhecer a experiência bem-sucedida de criação de tilápias em sistema de recirculação de água, que garante mais economia. O produtor Inácio Sérgio migrou do sistema de tanques-rede para esse novo, justamente em virtude da escassez hídrica, e teve bons resultados. Confira. Pegamos o caminho da roça sem sair da Grande Vitória. Essa é uma das peculiaridades que tornam o Espírito Santo tão especial. A estrada de chão nos leva da BR-101 até Putiri, no município de Serra. A fazenda Raquel é de propriedade deste homem, Inácio Sérgio, um capixaba que tem muita história para contar. Engenheiro, trabalhou na IBM, morou na Alemanha e hoje se divide entre o Espírito Santo e Minas Gerais, onde tem uma empresa de tecnologia em Itajubá. Atualmente eu sou mais mineiro que capixaba. Eu nasci no Espírito Santo, fiquei aqui até os 21 anos, depois fui embora para Itajubá, já estou com mais de 70. O que ele faz por aqui? Investe em piscicultura. Desde 1975, quando começou a atividade mais como lazer do que propriamente um negócio. Comecei a mexer com peixe por acaso, um hobby, um passatempo, né? Queria pescar, pescaria e tal. A propriedade de 30 alqueires tem muita água, por isso ele começou o cultivo no sistema de tanques-rede, criando tilápias. Acontece que nem sempre o clima ajuda e mesmo com a fartura de recursos hídricos, o produtor começou a migrar para outro sistema, que é chamado de sistema de recirculação de água. Basicamente, o sistema de recirculação consta de uma caixa, tá? Nessa caixa são colocados os peixes, esses peixes, os dejetos dos peixes, junto com o resto de ração, é levado para um sistema de filtro, sistema de filtragem, para eliminar a amônia, porque o dejeto do peixe basicamente é amônia. Retorna para o peixe, já água limpa. Além de economia de água, ele buscou evitar as perdas com os pássaros predadores
um melhor controle de pragas e doenças e redução no custo da alimentação. Eu estava tendo um problema sério com o predador. Entendeu? Lontra entrava, destruía o tanque-rede, entrava, fazia o diabo. Tá? E o controle no tanque-rede é menor do que no sistema de recirculação. Questão de doença, né? Doença, coisa desse tipo, é mais fácil você cuidar no sistema de recirculação do que no tanque-rede. Quanto à produtividade, no tanque-rede ela é em média de 100 kg por metro cúbico. No sistema de recirculação, eu já consegui, sem muito esforço, 55 kg por metro cúbico. O objetivo é atingir uns 100 kg. Na verdade, o sistema você pode utilizar até 100 kg por metro cúbico, dependendo do grau de tecnologia, de inserção de oxigênio, e cuidados com a qualidade de água. O sistema de recirculação permite que uma mesma quantidade de água seja aproveitada em todos os tanques de peixes. O modelo utilizado pelo seu Inácio é um pouco diferente do tradicional, fruto da engenhosidade dele, que fez algumas adaptações. No nosso sistema, a água é filtrada, tá? E jogada no tanque de peixe. Esse tanque de peixe, a água desce, é filtrada também. Tá? Em vez de retornar para esse tanque de peixe, ele vai para o próximo. E assim sucessivamente. Entre filtragem e oxigenação nos tanques, é aproveitada ao máximo. Ao final, ela deságua neste outro lago repleto de plantas que servem como última etapa da limpeza. Daqui, um motor bombeia a água de volta por um cano até o primeiro lago, onde o processo se reinicia. E essas plantas aí também ajudam a purificar a água? Purifico. Deixa a água limpa de tudo. Você disse que a água volta mais limpa do que entrou? Mais limpa do que entrou. Pode comprovar pelas imagens aí que você vai ver isso aí. Tá gostando? Essa é só a primeira parte, viu? Não saia daí, porque depois do intervalo tem a continuidade da nossa matéria, né, Alex? Você vai ver que também pode criar peixes, inclusive num custo menor do que o exemplo que a gente acabou de mostrar. É um instante só. Tempo bom de volta. Lembrando que estamos também no nosso site e nas redes sociais, que você acessa pelo endereço que está aqui embaixo da sua tela. Aí você curte, compartilha, se inscreva no nosso canal do YouTube e acesse todo o nosso conteúdo onde e quando quiser. Nesse segundo bloco, a gente continua falando de piscicultura. Vamos trazer alternativas para baratear os custos de produção de peixes sem perder a qualidade no processo, que é muito importante. Nós vamos conhecer os números que revelam o grande potencial que há na criação de peixes. Tudo isso a partir de agora. Vamos conferir. Na primeira reportagem, a gente conheceu o processo de migração do sistema extensivo, com criação de tilápias em tanques-rede, para o sistema intensivo, utilizando a mecânica de recirculação de água, que o Inácio Sérgio promoveu na criação dele, na fazenda Raquel, em Putiri, no município de Serra. Saindo de um sistema para outro e tal, desde a época que a turma criava peixe com porco, com fezes de porco. E saí depois para gaiola, tanque-rede, né? E agora eu estou mexendo com o sistema de recirculação. Foi a forma que ele encontrou para se adaptar à escassez hídrica e aos novos tempos de mudanças climáticas. O experimento tem dado ótimos resultados. No recirculação você tem mais controle das variáveis, digamos. Você tem controle, se você tem um peixe doente, por exemplo, no tanque-rede, ou se os peixes adoecem no tanque-rede, você, para tratar aqueles peixes é um problema. Já no sistema de recirculação, no tanque, você baixa, coloca o remédio e tira. Outra coisa é o rendimento, eu acho que é maior. Eu estou conseguindo uns dados aí, e eu consegui 1,35 com quilo de ração para 1 quilo de peixe. E no tanque-rede? No tanque-rede eu estava conseguindo 1,50 e pouco, 1,60, por aí. Os tanques aqui são todos feitos em alvenaria
porque o produtor é muito detalhista. Mas quem quiser entrar no negócio sem despender um custo mais elevado, pode baratear o investimento utilizando outros tipos de materiais para a fabricação dos tanques. É possível usar, por exemplo, caixas d'água residenciais, que se encaixam perfeitamente no objetivo proposto. O produtor e os técnicos agrícolas afirmam que isso não afeta os resultados, porque o segredo não está no tipo de material utilizado nos tanques, e sim no manejo correto e no processo de filtragem. O importante é adquirir o conhecimento técnico para desenvolver bem cada etapa do processo. O sistema de recirculação de água, como a gente acabou de ver, além de ecologicamente correto, é a solução para não ficar dependendo das variações climáticas. E também para o produtor rural que pensa em investir em piscicultura, mas que não dispõe de muitos recursos hídricos na propriedade. E fica mais uma dica: a oferta de pescado no mercado capixaba ainda é muito deficitária. Vários restaurantes e redes de supermercados têm de comprar o produto de fora do estado. Portanto, está aí uma ótima oportunidade de negócio. A coordenadora do Departamento de Aquicultura do INCAPER, Lucimere Ferri, é uma pesquisadora dedicada a incentivar os produtores rurais a entrar no ramo da piscicultura. A atividade é muito promissora, nosso estado, o clima é favorável, temos água. Agora com esses novos sistemas que você pode agregar, além do sistema de recirculação, fazer uma aquaponia, que é o cultivo de alface, ou outras hortaliças com o próprio efluente da tilápia. Essa água que circula já trata as hortaliças e volta para o sistema. Ela garante haver condições para comercializar tudo o que é produzido e sabe que há um caminho aberto de oportunidades no mercado para o produto. Porque demanda existe, a demanda pelo pescado existe, é crescente. Tem frigoríficos em Linhares, por exemplo, que compram peixe de outros estados, Minas, Bahia, e eles falam que o que for produzido vai ter saída. Segundo ela, é necessário fomentar a atividade, em especial nas pequenas e médias propriedades, porque com os avanços tecnológicos que permitem economia de água, melhor produtividade e qualidade do pescado, a piscicultura tem tudo para se tornar uma fonte de diversificação de renda e também de trabalho em família, o que se encaixa no contexto da maior parte das propriedades rurais capixabas, geridas pela força da agricultura familiar. Sem dúvida, a piscicultura é uma oportunidade de diversificação de renda que deve ser considerada, né, Alex? Sem dúvida, como a gente sempre diz aqui, né? Não é fácil, nada vem de graça, mas onde há um mercado consumidor potencial, há uma oportunidade de negócio. Vamos agora para a entrevista da semana. Numa conversa com o meteorologista do INCAPER, Hugo Ramos, ele fez um resumo do fluxo das chuvas ao longo da seca prolongada e traz mais informações sobre o comportamento do clima daqui para frente. Confira. Quem vai fazer uma análise sobre as chuvas que caíram no Espírito Santo em 2017 é o Hugo Ramos, meteorologista do INCAPER. Ele já me adiantou que houve uma média de 700 a 900 milímetros no acumulado de chuva em todo o Espírito Santo, sendo a maior precipitação no extremo norte, 1.300, na Grande Vitória, 1.200 e no Caparaó, 1.800 milímetros. E onde menos choveu foi na região central serrana, principalmente Itaguaçu e Itarana, com 700 milímetros de chuva. Hugo, na sua opinião, essa é a maior seca da história do Espírito Santo? Bem, de acordo com a análise, né, do conjunto de dados feita pela equipe de meteorologia do INCAPER, esse último período de estiagem, né, que vem ocorrendo desde o ano de 2014, né, essa deficiência hídrica, ela vem se prolongando, né, aí já se encerrando aí o terceiro ano, né. Ela foi bastante prolongada, né, o que acabou causando bastante transtorno em todas as regiões do Espírito Santo, né, das mais diversas ordens, tanto no abastecimento humano como na irrigação, né? Então isso aí acabou prejudicando praticamente todo o estado. Mas ela não foi tão aguda, né, tão intensa como a seca que ocorreu lá em 1963, segundo os mesmos registros. Você diria que isso é uma questão cíclica do clima? De acordo, né, com a análise, né, das informações, né, na média, né, esse período de estiagem normalmente eles duram, né, 1 ano, no máximo 2, e depois as chuvas elas vêm retomando a um patamar médio, né, um leve crescimento, né, atingir o padrão normal.
Então, por isso que, né, esse ano de 2017, mesmo com as chuvas um pouco abaixo da média, né, ela já vem nesse processo lento de recuperação em relação ao ano de 2015, que, né, de acordo com a análise nesse período, foi o ano em que ocorreu a seca mais aguda. Queria que você falasse um pouco sobre a perspectiva de 2018 também. De acordo aí com o padrão climatológico no estado, né, a primeira quinzena de janeiro, né, tivemos algumas chuvas volumosas pontuais. Já agora, na segunda quinzena de janeiro e meados de fevereiro, né, ocorre a ocorrência de veranicos, ou seja, períodos longos, né, em duração aí de poucas chuvas e temperaturas elevadas, em razão de estarmos no verão. Já a partir da segunda quinzena de fevereiro até final de março, começo de abril, né, as chuvas retornam ao Espírito Santo aí para poder finalizar a estação chuvosa. Com altas temperaturas e pouco volume de chuva, a demanda de todas as culturas, né, a perda de água pela evapotranspiração é muito maior do que a entrada de chuva. Então é por isso que ainda o produtor ainda deve ficar um pouco alerta na questão, né, de controlar a irrigação, mesmo agora com a Secretaria de Agricultura já liberando um pouco aí, né, a irrigação ao longo do dia. O produtor ele tem que estar um pouco mais consciente de que essa água que foi acumulada nos últimos meses, ela tem que ser usada de forma consciente. Se não houver essa preocupação, se não houver essa prática do uso racional dos recursos hídricos, é possível que mesmo com o aumento do volume de chuvas, esse problema da falta de água para irrigação, principalmente, persista. Mesmo que haja agora, né, o processo de construção das barragens aí liderado pela Secretaria de Agricultura, as ações que foram feitas aí, né, pelo Comitê Hídrico Governamental, mas ainda reforçamos que, né, tanto o homem do campo como da cidade tem que ter o uso racional da água. Esse processo de estiagem ele nos ensinou, né, uma nova forma de conviver, né, com um pouco desse recurso que em abundância a gente acaba não tendo tanto cuidado, né, mas só no momento em que a gente sente a falta dele que a gente tem um pouco mais de responsabilidade de usar a água. Hugo Ramos, meteorologista do INCAPER, agradeço mais uma vez explicando a complexidade do clima. Nós voltamos ao estúdio. Agora a gente vai para mais um rápido intervalo e na volta o assunto é a pecuária, que também sofreu e ainda sofre as consequências desse longo período de estiagem. É um instante só. Estamos de volta e lembrando sempre que todo o nosso conteúdo está disponível no site tempobontv.com.br e também nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo na tela. A gente conta com a sua audiência aqui e lá também, viu? Onde e quando você quiser, né, Alex? Com certeza, sempre. E no terceiro bloco, você já sabe, é a vez do quadro Tempo Bom Notícias, com as informações recentes mais significativas do meio rural. Confira. O médico e pecuarista Nabi Amin El Awar é o novo presidente da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil. Ele tomou posse do cargo no dia 19 de fevereiro em São Paulo e vai comandar a principal entidade da pecuária brasileira até 2020. No próximo dia 3 de março vai acontecer o esperado leilão de cavalos da raça Quarto de Milha. Vai ser na área de eventos do Shopping Vila Velha e promete muita elegância, bom gosto e estilo por parte desses animais cada vez mais valorizados no mercado. E se você tiver cartazes de outros eventos, como leilões, seminários, dias de campo e também festas que acontecem na sua região, envie para a gente que a gente vai divulgar. Esse foi o quadro Tempo Bom Notícias. E agora vamos falar sobre a pecuária capixaba, que amargou muitos prejuízos nos últimos anos por causa da seca que castigou o nosso estado. Confira. O momento da pecuária capixaba é de desafio e superação. Até 2013, o setor seguia em franca expansão, numa década que foi marcada pelo avanço da criação de gado de corte, num estado onde, tradicionalmente, a pecuária leiteira predominava. Nós temos que fazer com que esses animais produzam alimento. E essa que foi nossa finalidade.
de intensificar a parte cultural, fazer com que essa parte cultural de conhecimentos em pecuária bovina chegasse aos técnicos, aos professores, aos estudantes de ciências agrárias, mas também ao pecuarista de corte. A pecuária de corte se desenvolveu principalmente na região norte do estado. Sem tamanho territorial que permita competir em números com os maiores produtores do país, o Espírito Santo investiu em qualidade. O gado Nelore, a raça zebuína de origem indiana que se adaptou perfeitamente ao Brasil, é a matriz da pecuária de corte capixaba. De acordo com o presidente da Associação dos Criadores de Nelore, com planejamento e investimentos em qualificação, pesquisa e parceria com o poder público e as universidades, o Espírito Santo virou referência em carne de qualidade no Brasil e no mundo. Dessa forma, nós estamos aumentando produtividade, aumentando a quantidade de alimento, reduzindo o preço ao consumidor, fornecendo uma melhor qualidade de alimento para o produtor, para o consumidor e com uma segurança alimentar invejável. Esse processo sofreu um grande revés durante o período de seca prolongada. Ainda hoje, os prejuízos estão sendo contabilizados. Em 2013, o rebanho do Espírito Santo tinha quase 2.300.000 cabeças. A associação estima que no auge da seca, o número tenha caído para 1.300.000. Foi uma fase crítica e, com isso, realmente os números da pecuária, tanto de corte como leiteira em nosso estado, os números caíram bastante em termos de faturamento, em termos de renda, em termos de geração de emprego. Mas também foi um aprendizado para todos nós da cadeia produtiva da pecuária bovina. Os produtores e empresários do setor pedem mais prazo e melhores condições para quitar as dívidas geradas pelo desastre natural. Mais rapidez na execução das obras de barragens para a reservação de água. E apostam na gestão planejada para que no futuro eventos dessa natureza tenham impacto menor do que o ocorrido. Nós também devemos fazer o nosso dever de casa, como preservação de nascentes, preservação da mata natural, saber como fazer o manejo em nossa propriedade dos animais, adubação, porque a adubação aumenta a quantidade de animais por área de pastagem, aumenta a produtividade e, principalmente, reservar alimento. É como se diz, momento de crise também é momento de oportunidade, de aprender muitas lições, né, Eileen? Bom, o nosso programa vai ficando por aqui. A gente segue no site e nas redes sociais. Se você gostou do programa ou tem sugestões de pauta, coisas que gostaria de ver aqui com a gente, entre em contato pelos nossos canais na internet que a gente vai ficar te aguardando. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.